CBN Maceió e o agronegócio. Apresentação: Marcos Vasconcelos. Olá, bom dia! Está começando o programa Agro Alagoas. É um programa que é destinado a você, homem do campo, a você, mulher do campo, levando as informações das novas tecnologias e essas tecnologias que estão sendo incorporadas, estão sendo utilizadas para melhorar o desempenho na agricultura e pecuária. Agro Alagoas, oferecimento Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Lembrando que você pode escutar o programa ao vivo na internet, na rádio CBN, cbnmaceió.com.br, vai lá no player. E para assistir às entrevistas na íntegra, aí você acessa o YouTube, a página do Agro Alagoas no YouTube, @agroalagoas. E pelo Instagram, agro_alagoas Marcos Vasconcelos. Siga a gente no YouTube e também no Instagram. Inclusive você também pode mandar sugestões de entrevistas e tirar suas dúvidas. Você pode fazer isso enviando uma mensagem de texto ou de voz para o nosso WhatsApp 999-21-4266, que será abordado nos programas seguintes. E a entrevista de hoje, a conversa de hoje vai ser com o superintendente de irrigação e infraestrutura hídrica, o Joelmi Farias, ele que é da Secretaria de Agricultura e Pecuária do Estado de Alagoas. A gente vai falar sobre irrigação, o agricultor alagoano, né? Não tem o hábito da irrigação, vai falar sobre Canal do Sertão, aquela obra maravilhosa, imensa, que está ali levando água. Mais de 250 quilômetros, né? Ou seja, 250 quilômetros quando o canal estiver construído. E para quê? Para estar só ali? Não, com certeza tem uma outra finalidade, uma finalidade muito importante, e o Joelmi vai falar com a gente aqui sobre também o Canal do Sertão, tá certo? E olha, é uma obra tão importante que tem a finalidade, e uma delas é justamente levar água e irrigar o solo dos municípios alagoanos, né? São cerca de 46, 48 por aí, né, Joelmi? E aí o 42 municípios, o Joelmi vai passar tudo isso aqui para você, tá certo? Bom dia, Joelmi, como é que vai? Tudo bom? Bom dia, Marcos. Bom dia a você que nos ouve e a quem está assistindo a gente aí pelo YouTube. Tudo certo, vamos lá. Vamos lá então, né? Primeiro, vamos conversar sobre o agricultor alagoano, principalmente esse agricultor familiar, não tem esse hábito da irrigação. O que é que a Secretaria está fazendo juntamente com o governo do estado para começar a introduzir esse hábito do agricultor? Não é só olhar para cima, olhar e dizer assim, olha, tem que vir chuva, né, meu pai? Manda a chuva para a gente aí, para poder plantar e ter uma boa colheita, Joelmi. Vamos lá, a irrigação é uma técnica, né, uma tecnologia que ela vem como um incremento para o desenvolvimento da agricultura, né? Dentre os principais benefícios, vamos dizer assim, o que é que a irrigação ela traz para a gente? O primeiro é que você reduz a sazonalidade. A sazonalidade é quando você, durante um ano agrícola, você tem pontos específicos, períodos específicos durante esse ano em que a produção ela acontece. Quando você começa a irrigar, um dos principais fatores que é limitante para essa produção, só voltando agora um pouco a esse conceito, um dos principais fatores limitantes é o clima. Então, em períodos secos, né, em períodos em que não há chuva ou não há umidade no solo disponível para a agricultura, torna-se praticamente inviável você produzir naquela época, né? Exceto quando você tem alguma agricultura que ela precisa do período seco no momento da colheita para um processo de maturação. O convencional é que durante o período produtivo principal da cultura você tem que ter uma boa disponibilidade de água no solo. E o agricultor, sem utilizar da irrigação, ele está totalmente à mercê do clima. E se a gente analisar aqui o nosso estado, a gente tem uma quadra chuvosa bem definida, que ela inicia aproximadamente em maio e deve ir até agosto. Então você tem ali entre setembro e maio do próximo ano, você tem um período seco. Ou seja, você tem um intervalo de 8 meses em que você poderia estar produzindo melhor. E a irrigação, quando bem utilizada, ela tende a trazer
essa diminuição da sazonalidade. Você consegue suprir essa carência, esse déficit na quantidade de água do solo utilizando a irrigação. O que é que isso significa na prática? Você tem mais safras durante o ano, dependendo da cultura, obviamente, né? E dependendo da técnica que você está utilizando. Então, esse é um ponto fundamental. Um outro ponto que a gente também precisa observar é que a agricultura, né? Aliás, o desenvolvimento econômico de uma região, principalmente quando a gente fala aqui em Alagoas, ele passa obrigatoriamente pela agricultura irrigada. Né, uma das atividades iniciais, uma das atividades primárias que consegue desenvolver a economia de uma região. Então, quando a gente fala em desenvolvimento econômico, desenvolvimento socioeconômico, só é possível ter os melhores resultados quando se trabalha com agricultura irrigada. Para se ter uma contextualização, aproximadamente 50% da área do nosso estado é uma região semiárida. E o que é que caracteriza uma região semiárida? É uma região que ela tem um déficit hídrico. Esse déficit, que é a demanda hídrica, ela é superior à oferta de água que você tem durante aquele período. Então, isso caracteriza uma região semiárida. Então, você tem, basicamente, mais da metade do estado em uma área ociosa em termos de uma boa produção agrícola. Né? E isso passa pela agricultura irrigada. E as terras são férteis, né? Só falta água. Arenosa, a água não segura, vai logo embora. Vamos lá. Com relação à questão da qualidade do solo, né? Não é todo solo e nem é toda cultura, né, que pode ser irrigada nessas condições que a gente está colocando aqui. Mas, assim, por sorte, Alagoas já tem um zoneamento bem definido. Esse zoneamento é um estudo que foi feito pela Embrapa no ano de 2000, no ano 2011 foi publicado esse zoneamento. Mas antes da gente chegar nesse zoneamento, eu queria falar um pouco sobre qual o status que a gente tem hoje de agricultura irrigada no estado de Alagoas. Eu tenho um gráfico que a gente consegue colocar na TV aí para a gente discutir um pouco sobre esse status. Vamos colocar aqui, é tudo assim, né? Na hora. É ao vivo, né? Aham. Mas vamos lá. Enquanto o Marcos procura aí, a gente... Esses dados é da Agência Nacional de Água, né? A Agência Nacional de Água, ela publicou em 2021 um atlas, que é o Atlas da Agricultura Irrigada, em que ele faz um levantamento das áreas no Brasil, né, em que existe agricultura irrigada. E aqui para Alagoas, a gente tem um total aí de 180 mil hectares irrigados em Alagoas, né? Mas a gente sabe que nosso estado, quando se fala no agronegócio de Alagoas, a gente consegue basicamente restringir a duas atividades principais, que é a agricultura da cana-de-açúcar, né, e a bovinocultura. Principalmente nessa região, a bovinocultura de corte, onde a gente tem aí, principalmente no semiárido, onde vai ter a bovinocultura de leite. Mas o agronegócio de Alagoas, em peso, a gente tem a cana e o boi, né, por assim dizer. Mas não quer dizer que a gente não tenha potencial de desenvolver outras culturas. E aí, o estudo que a Agência Nacional de Águas fez, que é o Atlas, ele mostra para a gente esses 180 mil hectares de agricultura irrigada. Então, aqui o estado tem 180 mil hectares que podem ser irrigados. Não, são 180 mil mapeados que irrigam. Né, que irrigam. Esses 180 mil mapeados, a gente tem que 97% desses 180 mil é cana. É a agricultura, é a irrigação para cana-de-açúcar. Né? 2% dos 180 mil a gente tem concentrados ali na região do Baixo São Francisco, principalmente em Igreja Nova e em Porto Real de Colégio, que são os perímetros irrigados voltados para arroz. Que é esse que tem esses Isso, aqui. Né? São esses 2%. E o restante, esse 1% que sobra, é uma irrigação difusa, né? Uma irrigação mais pulverizada ao longo de todo o estado. Embora aqui no mapa ele está apontando aí para São Sebastião e alguns municípios aqui do Alto Sertão, como Delmiro, Pariconha e Mata Grande, mas essa área está difusa, porque a gente também tem Arapiraca, né, que é um município que hoje
tem uma importante participação na horticultura, né? E a horticultura, principalmente nessa região agreste, semiárida, obrigatoriamente você tem que utilizar irrigação. Mas é uma área muito pequena, tendo em vista o potencial que a gente tem, que é muito grande, né? Então, isso está mapeado. A Agência Nacional de Águas mapeou dessa forma. Mas assim, a gente está falando de um dado histórico, né? Alagoas tem séculos de exploração de produção canavieira. E aí você tem hoje essa irrigação que está mapeada, principalmente é por conta da cana. Isso aí já era uma coisa que não é surpresa para ninguém. O que a gente está em busca nesse momento é de desenvolver a agricultura irrigada para outros tipos de culturas, né? Porque a cana está perdendo espaço ao longo do tempo. A gente está vendo isso, uma diminuição na produção de cana no estado de Alagoas. Acredito, e não faço aqui nenhum tipo de previsão, mas assim, não imagino que nessas próximas décadas a cana vai diminuir a ponto de ser uma cultura menos importante. Acredito que ela deve continuar dominante durante muito tempo no estado, até por conta da compatibilidade do solo da região. Uhum. Né? E até mesmo a diminuição do número de usinas, né? De 32, se eu não me engano, agora já são 17. Isso. Uhum. Lógico, a diminuição do número de usinas, você diminui a demanda, né, pelo produto que é a cana, né, e consequentemente o produtor ou ele se reinventa, ou ele faz uma transição para um outro tipo de cultura, que isso a gente já tem observado no estado. Em algumas regiões que eram produtoras clássicas de cana-de-açúcar estão migrando agora para grãos, né? Ainda não é algo a nível de transformar a agricultura do estado, mas já é significativo. Mas assim, voltando um pouco os nossos olhos para essa região vazia, entre aspas, que a gente tem aqui, que é o semiárido, né? A gente aqui não enxerga, pelo menos nesse breve período... Que é o que está branco aqui no mapa. O que está mais claro. A gente não enxerga aí aptidão agrícola para cana, né? E isso não é o que a gente visualiza mapeado nesse momento. Deixa eu ver se eu vou passar aqui só um dado interessante, que é o que eu ia falando anteriormente sobre a questão do zoneamento que foi feito pela Embrapa, né? A Embrapa zoneou o estado de Alagoas. Como é que funciona esse zoneamento? Eles fazem uma amostragem em todo o estado, né, de solo, e classificam esse solo em relação à sua aptidão para irrigação. Então, o que é que a gente tem aqui? 46% da área voltada para irrigação, né, da área voltada para a agricultura do estado de Alagoas, ela tem potencial para irrigação. São 12 milhões e 800 mil quilômetros quadrados, né? Perdão, são 12.800, o dado é esse, 12.800 quilômetros quadrados. Então, essas áreas são terras que são indicadas com potencial para irrigação. Indo para esse recorte de 46%. Desses 12.800 quilômetros quadrados, a gente tem classes. Essas classes vão da classe 1, que é uma classe muito boa, até uma classe 4, que é uma classe restrita, né? E o que é que varia nessas classes? Depende de onde ela se encontra. Por exemplo, essa classe muito boa aqui, ela está na região do Agreste, indo para a região da Mata. Essa classe boa, que ela é preponderante no estado, aí os 21%, ela principalmente está na região da Mata, mas ela aparece em algumas manchas isoladas aqui no Agreste, e em manchas muito mais isoladas na região do semiárido. A classe regular e a classe restrita, né, as classes 3 e 4, quando na zona da mata, elas estão relacionadas, elas são restritas principalmente por conta de relevo. A gente diz o seguinte, na zona da mata, principalmente, a gente tem os solos dos tabuleiros costeiros, né? A gente tem um relevo bem definido aqui no nosso estado, na região litorânea, que são os tabuleiros costeiros. E qual a característica desse solo? É um solo com profundidade, né? Um solo que ele tem metros de profundidade. Mas você tem um problema, é o relevo. O relevo é muito acidentado. O tabuleiro costeiro, ele tem alguns momentos ali que você tem ondulações muito importantes, principalmente na região norte do estado, né? E aí essa questão de relevo, ela é limitante
para a agricultura irrigada. Às vezes o solo é um solo que tem qualidade, tem profundidade, tem retenção, mas ele não tem relevo para você trabalhar com a agricultura irrigada. Se você vai para a região do semiárido, as classes 3 e 4, que são classes preponderantes aqui, elas não estão relacionadas a relevo. O relevo nessa região ele tende a ser mais plano. Contudo, você tem uma limitação com relação à qualidade do solo em termos de profundidade e em termos de pedologia desse solo. O que é que significa isso? A profundidade é porque a gente tem aqui uma região, e aí a gente volta um pouco para geografia, por conta do Planalto da Borborema, a gente tem uma região em que chove menos, então a gente tem um material pedológico inicial menos intemperizado, né? Então quer dizer o quê? Que por não chover ao longo de milhares de anos, você não teve a quebra significativa dessa rocha matriz a ponto de criar uma profundidade de solo suficiente para você trabalhar com uma agricultura irrigada. Então são terras rasas aí. São terras rasas. E aí você traz outros problemas com essa questão da terra ser rasa. Um deles é porque essas terras menos intemperizadas, elas tendem a ser mais arenosas, e aí você tem uma retenção de água menor, né? Então, por exemplo, o pouco que chove, também o solo não retém, né? Então você tem essa umidade, ela fica menos disponível no solo. Isso também, no caso de uma adubação, pode levar a adubação também mais rápido e não mantê-la na terra? Isso, você tocou num ponto importante. O manejo da adubação, quando ele é bem feito, né, ele leva em consideração a granulometria desse solo. O que é que significa isso? Um solo mais arenoso, ou seja, a partícula dele é maior, aquela partícula de adubo ela não vai ficar retida. Quando você irriga esse solo, quando tem uma chuva, você tem uma perda desse nutriente, principalmente por um processo que a gente chama de lixiviação. O nutriente ele vai para as camadas mais profundas do solo. Em solos muito rasos, por conta do calor excessivo que você tem nessa região, essa água evapora, e ao evaporar ela acaba trazendo sais que estão nessa parte e levam lá para cima, para a superfície do solo, e aí você tem um problema que é a salinização do solo. Isso são pontos importantes, porque às vezes as pessoas dizem assim, o Canal do Sertão, a água é do São Francisco, uma água doce, uma água de qualidade. Por que é que saliniza o solo? Então, fora os sais que vêm nessa água, que toda a água do São Francisco tem sais também, que são depositados no solo, também você tem esse processo de evaporação por conta da alta temperatura. Então, uma irrigação, quando ela não é manejada corretamente, uma adubação, quando ela não é manejada corretamente, ela traz esses riscos ambientais que a gente observa ao longo do Canal do Sertão. Então, não é assim, é só chegar e botar água, né? Tem que ter todo um estudo também. Tem que ter. Não é só, tem água e pronto, né? De repente eu posso estar a terra uma terra boa, mas colocando muita água, com a evaporação eu vou salinizar essa terra. Isso, esse é um ponto, digamos, talvez um dos mais críticos em relação à irrigação. Eu bato nessa tecla, a gente tem costume de imaginar que irrigação é quando você pega uma tubulação e você coloca uma mangueira ali e molha a terra, e aí você diz que você está irrigando, mas não. Até você chegar nesse ponto em que você está instalando de fato um sistema de irrigação dimensionado, estou colocando aqui que ele seja dimensionado, você já tem que ter passado obrigatoriamente pelo estudo daquele solo, a viabilidade daquele solo em receber aquele tipo de irrigação. Então isso é um ponto que é importante. Deixa-me avançar aqui só para a gente discutir um pouco sobre essa questão do semiárido, e eu acho que é nesse ponto, Marcos, que vale a gente colocar aqui o perfil desse agricultor que a gente tem no semiárido, e como é que o Canal do Sertão consegue transformar essas pessoas. É isso que eu acho importante ficar bem delimitado. A gente tem 38 municípios hoje na região do semiárido. Arapiraca, inclusive, ela estava na última, ela estava como semiárido, hoje não está, mas está tendo aí uma situação para ver se volta para o semiárido. A Arapiraca é bem interessante, porque ela fica bem no meio lá do Planalto, e aí você tem, nessa região aqui, mais voltada para o oeste, aqui noroeste do município de Arapiraca, você tem um clima bem diferente, bem mais árido do que se você vier aqui para a região sudeste
de Arapiraca. Quem conhece a região, quem é de lá, sabe bem o que eu estou falando. Então, são 38 municípios na região do semiárido. Qual o perfil desse agricultor na região do semiárido, né? Se a gente começar pelo Agreste, vamos tentar remontar aí a década de 70, 80... Era só plantador de fumo, não? De fumo. Arapiraca é um município que ele se desenvolveu em torno da fumicultura. Grandes produtores de fumo se instalaram na região, muitas empresas internacionais, inclusive, exportavam o fumo de Arapiraca, né? Uhum. E aí, basicamente, o trato cultural do fumo, não sei se você conhece a cultura do fumo, mas é um trato muito semelhante com a horticultura. Então, boa parte desses agricultores, eles converteram a sua atividade para a horticultura, porque o trato cultural ali da semeia, né, é bem semelhante. Então, eles não tiveram muita dificuldade. Só diminui o tempo, né? Ao invés de todo aquele período do fumo, que tem secagem, estalo, não sei o quê, é só plantio, 60 dias eu estou colhendo, 30 dias, 40 dias eu estou colhendo. Né? Isso, mas assim, restringindo, porque o fumo é bem interessante, ele tem a parte que é a semeia, então restringindo apenas essa atividade da semeia, é basicamente um processo, um trato de horticultura. Ele é muito delicado em termos de tratos culturais. Diferente da cana. A cana é uma cultura bem mais robusta, né? Você basicamente só vai ter ali cuidado no plantio, no corte, né? e que é a colheita, né? E algum manejo que você faz durante o período. Mas basicamente ela se cuida sozinha. A horticultura não. E subindo um pouco mais, a gente está no Agreste aqui, isso pode se estender para o estado de Alagoas, mas subindo um pouco mais, você tem que, historicamente, os agricultores dessa região do semiárido, como eu falei inicialmente, eles ficam muito à mercê do clima. E aí, basicamente, eu só vou trabalhar com lavoura que dependa da chuva. Tem aquela clássica... o calendário baseado no dia de São José, né? Você sabe como é que... O agricultor diz que se choveu no dia 19 de março, que é o dia de São José, eu posso plantar que eu vou ter uma boa colheita de milho, né, de feijão, que é normalmente a data que se imagina, né, que se espera que chova. Que seja um bom período de chuva. Que seja um bom período. E aí você tem toda essa região de agricultores, né, uma região que tem aí no último censo de 2017, são 90 mil estabelecimentos de agricultura familiar em todo o estado, mas a maior parte desses estabelecimentos se concentram na região do semiárido. Então você tem esses estabelecimentos com esse histórico do agricultor que trabalha na lavoura, que planta o milho, que planta o feijão, a mandioca, baseado no calendário climático, né, na chuva. Ele se baseia especificamente na chuva. E aí, quando você insere uma tecnologia que é o Canal do Sertão, não é esperado que de imediato você tenha uma transformação nessa agricultura apenas porque o agricultor ele vai colocar uma tubulação e vai começar a irrigar, né? Porque ele não tem o costume de irrigar, ele não sabe como irrigar, né? Ele coloca, você tem água disponível, você coloca uma tubulação e aí você começa a ter essa irrigação, né? E sem ter o correto manejo, sem ter a correta assistência técnica, isso não vai se desenvolver a ponto de impactar suficientemente essa área dessa região. Jomi, eu peço uma pausa na nossa conversa porque o tempo já está chegando aí para a gente ir para o intervalo e aí na sequência, quando a gente retornar, a gente continua dessa parte da região agreste porque, olha, é no centro do mapa de Alagoas, né? Então é fácil, você tem que, olha, se eu planto, eu tenho a facilidade de escoar o produto para todo lugar do estado de Alagoas, que eu estou no centro, né? Então tem um ponto positivo, se eu tenho água, então eu tenho o agricultor familiar dessa região, da região do Agreste, ele tem muito a ganhar e a gente vai tratar sobre isso quando a gente retornar, tá certo? Vem aí o repórter CBN. CBN Maceió e o agronegócio. Apresentação: Marcos Vasconcelos.
E de volta com o Agro Alagoas, trazendo informação para você, você homem do campo, a você mulher do campo. E eu estou conversando hoje aqui com o superintendente de irrigação e infraestrutura hídrica da Secretaria de Estado da Agricultura e Pecuária, o Joelmir Farias, a gente falando aí sobre essa cultura, né, da irrigação do agricultor alagoano. E agora a gente vai abordar sobre justamente o Canal do Sertão. É uma obra imensa. Para quem não conhece, olha, não tem noção o que é o Canal do Sertão, né? E levar água, tirar água do Rio São Francisco, né? Só a captação que tem bomba e depois ela por toda a gravidade chegando, né? Quando tiver tudo pronto, os 250 quilômetros chegando até Arapiraca só por gravidade, ou seja, né? Só tem motor elétrico, o gasto de energia elétrica no início, na captação para tirar água do São Francisco e depois toda a água chegando por gravidade até o município de Arapiraca e os outros municípios que também serão beneficiados aí com a chegada do Canal do Sertão. Então, né, Joelmir, primeiro vamos falar dessa ideia do Canal do Sertão, que não surgiu tão cedo assim, né? Muito tempo atrás. Muita gente diz, olha, quem primeiro pensou o Canal do Sertão foi Geraldo Bulhões ainda, né? Foi o governador Geraldo Bulhões à época. Então, o Canal do Sertão, como bem você colocou, uma obra gigante, né? A gente... Talvez seja a maior obra de infraestrutura, não, talvez seja não, eu coloco isso como uma certeza. É a maior obra de infraestrutura do estado de Alagoas, a maior obra. E também, consequentemente, a maior obra de infraestrutura hídrica, né? Esse aqui é um trecho que ele passa, a gente tem uma foto aí do Canal do Sertão. Tá mostrando aqui no... a maior obra de infraestrutura hídrica do estado de Alagoas. É uma obra que está totalmente no estado de Alagoas, diferente da transposição, que é uma obra que perpassa outros estados. A nossa não, ela tem um início, né, a estação elevatória principal que fica em Mochotó, ali em Delmiro Gouveia, né, como você bem colocou, só tem uma estação elevatória, e esse canal ele chega por gravidade, né? O que é que significa isso? Ele desce, essa água ela desce até Arapiraca sem precisar de estações de rebombeamento, né, que são os boosters, né? O termo técnico seria esse. O Canal do Sertão ele foi pensado, né, e iniciado em 1992. Então, é uma obra que já tem mais de 30 anos, né? E em 92 foi feito o canal de aproximação, que lá na estação elevatória é onde é essa parte que fica imediatamente anterior à estação elevatória, né? Ela faz a captação da água direto do rio. Isso começou em 1992, mas a gente pode dizer que a conclusão, né, dessa primeira etapa da estação elevatória foi em 2006. E em 2006 teve início o primeiro trecho, que ele sai do quilômetro 0 e vai até o quilômetro 45. Em 2013 teve essa entrega, em 2013 também a conclusão do trecho 2, mais 64, que foi até o quilômetro 64,7, né? 2015, aí já aqui em 2013 a gente já teve água no canal, ele já foi comissionado com água, né? 2015, conclusão do trecho 3, quilômetro 92, e 2021 a gente teve a conclusão do trecho 4. A gente está agora, já está iniciada a obra do trecho 5, né? No ano passado o presidente Lula teve lá em Tapera, né? Ali em Senador, Tapera, para fazer a ordem de execução do trecho 5, que já iniciaram as obras. Bom, o Canal do Sertão vai beneficiar diretamente 17 municípios até ele chegar em Arapiraca. Isso é até um ponto importante, Marcos. Se fala assim que ele termina em Arapiraca, mas na realidade o município em projeto, onde ele deve terminar, é Craíbas. Mas já numa região muito próxima de Arapiraca. Talvez Arapiraca seja um dos principais beneficiários do Canal do Sertão por conta dos perímetros irrigados, que a gente vai pontuar já. Mas aqui são 7 municípios que a gente já tem hoje, que tem água do Canal do Sertão. Hoje então, já funcionando o Canal do Sertão. O Canal do Sertão já está com 7 municípios que já recebem água. E aí, vamos falar um pouco sobre a água do Canal do Sertão, né? Então, a água do Canal do Sertão é destinada principalmente para irrigação. Isso é um ponto. É uma obra gigante, é uma obra assim, que enche os olhos, como você mesmo... a gente estava comentando aqui em off e você disse, né, que ficou impressionado com o tamanho. Eu também tive esse mesmo
mesma percepção. Eu não tinha ideia da dimensão do que era o Canal do Sertão. Fica o convite, inclusive, para quem quiser fazer a visita e ver a dimensão do que é essa obra, né, do Canal do Sertão. É muito grande, muito grande. Quando a gente chega lá, a gente não acredita que é aquilo tudo, né? E dessa água, 87% será voltada para irrigação. O restante, a gente tem uma demanda para abastecer os sistemas adutores ali de água tratada, né? Já tem uma estação de tratamento de água em Água Branca, que já fornece água ali para o Alto Sertão. Essa água é captada no Canal do Sertão, né? E há previsão de algumas outras adutoras. Mas é uma parcela muito pequena, é 10% da água do canal que vai ser utilizada para abastecimento humano. O pecuarista também vai poder utilizar água ou é só para a agricultura? Quando a gente fala agricultura, deixa-me corrigir aqui, vamos abranger também a pecuária. A pecuária, né? Porque é tanto para agricultura irrigada quanto para desedificação de animais. Isso a gente vai ter mais impacto quando o canal estiver passando ali pela bacia leiteira, né? E aí a gente tem aqui mais ou menos uma estimativa do quanto de água será consumida em cada uma desses trechos aí, né? Tudo isso é estimativa. A gente ainda o canal efetivamente hoje ele tem 124 quilômetros. Ele está passando ali em São José da Tapera, aqui na imagenzinha a gente consegue ver. O que é que a gente tem de dados? A vazão total do canal, quando concluído, ele vai ter 12 bombas, né? Hoje ele tem 2 bombas em operação, mas ele vai ter 12 no total. Para se ter uma ideia, uma bomba do Canal do Sertão, só para a gente ter uma ideia do tamanho da coisa, né? Ela tem uma vazão de 2.000 litros por segundo. A vazão de uma bomba do Canal do Sertão equivale ao consumo de Maceió inteira. Uma bomba. Né? A gente tem 2 lá, basicamente a gente tem uma em stand-by e outra ela opera. Né? Então são... mas quando ele estiver pronto com as 12, são 32 metros cúbicos por segundo. Hoje a gente tem 2,6 metros cúbicos por segundo de vazão. Né? 9% dessa vazão em relação aos 32 metros cúbicos é para o sertão. Então, onde ele está hoje, basicamente, em projeto, passagem, né? A gente tem 12% de consumo na região da bacia leiteira, principalmente para pecuária de leite, né? E para produção de agricultura voltada para a alimentação de animais. E os 79% dessa vazão em projeto, ele é destinado ao agreste. Né? Por que o agreste? Porque o agreste é onde a gente tem as maiores manchas de solo com aptidão para a agricultura irrigada. É onde a gente tem o maior potencial para o desenvolvimento de perímetros irrigados, né? Nessa região do agreste. Naturalmente, a gente sempre, quando fala em agricultura irrigada no Alto Sertão, e quando a gente vê uma obra parecida com essa, é impossível a gente não fazer um comparativo com Petrolina. Né? Petrolina, para a gente e para o Brasil todo, é um caso de sucesso da agricultura que é feita com irrigação numa região semiárida, né, onde você produz uva, você produz manga, principalmente, são as 2 principais culturas, mas você tem outras culturas sendo produzidas lá. E por ser uma região de semiárido, então a gente faz sempre essa associação. Mas existe uma... A gente pode pensar, aquela região do agreste também já chegar a esse potencial lá de região de Petrolina? Sim. Mas existe uma diferença fundamental entre o Canal do Sertão e Petrolina. Primeiro, a dimensão do Canal do Sertão ela é maior do que a dimensão do canal do distrito irrigado Nilo Coelho. Contudo, o distrito irrigado Nilo Coelho, que é ali Petrolina, não é? Ele é como se a gente considerasse todo ele um perímetro. Enquanto que o Canal do Sertão ele deve servir a esses perímetros que já existem em projetos, e a gente está com um saindo aí do forno, que a gente vai falar mais sobre ele agora, mas também a agricultura que a gente chama de agricultura difusa. O que é essa agricultura difusa? São aqueles agricultores pontuais ou em comunidades que estão às margens do canal ou próximas em uma região que é de abrangência, né, ou de amortecimento desse canal. E essas comunidades, essas pessoas têm como receber essa irrigação, mas elas fazem sem estarem diretamente relacionadas a um perímetro. Né? Então, o canal ele tem esses 2 propósitos, servir a agricultura difusa e servir também aos perímetros irrigados que, porventura, nele venham a se instalar. Aí eu te pergunto, né? Olha, o agricultor,
ele só vai ser atendido ali que está próximo do Canal do Sertão, ou o Estado tem a pretensão até quantos quilômetros do Canal do Sertão vai ser atendido esse agricultor? Existem algumas projeções, não tem ainda um estudo definitivo que diga qual o máximo que a gente consegue em termos de canal secundário, né? Não há nesse momento, nesses 124 quilômetros do Canal do Sertão, ainda não há nenhum canal secundário. Então não tem como a gente fazer ainda uma previsão certeira, porque tudo isso depende de vários fatores. Mas é certo imaginar que a gente existem alguns estudos que a gente coloca um buffer, uma distância de cada margem de 15 quilômetros para cima e para baixo, né? Por conta do relevo do estado, as margens que estão a norte do canal, elas estão em uma cota superior ao canal, então elas precisariam de bombeamento, e as margens que estão a sul são margens que estão numa cota inferior. Cota é o que? É o desnível em relação ao canal. O canal está mais alto do que a terra, onde o produtor está. Então, as margens ao sul, tecnicamente, elas têm menos necessidade de utilização de pressurização, de bomba, né? E consequentemente, o custo da agricultura irrigada nessas regiões serão menores, né? Mas, assim, o que a gente pode falar hoje é sobre o perímetro que está sendo instalado ali na região de São José da Tapera. Como eu falei, o canal ele tem vamos dizer assim, um serviço principalmente da agricultura irrigada difusa e também em perímetros. Bom, com relação a perímetro, o que é um perímetro? Como o nome fala, é uma região delimitada, né? É uma área delimitada em que você vai trabalhar uma determinada atividade econômica. O perímetro irrigado, ele está sendo instalado, o primeiro perímetro irrigado do Canal do Sertão Alagoano é uma obra totalmente do governo do estado, né? O governador Paulo Dantas é quem está fazendo essa entrega desse primeiro perímetro irrigado, que está sendo ali em São José da Tapera. Como é que é esse perímetro? É uma área de 238 hectares, que a gente chama de superfície agrícola útil, né? Então, são 238 hectares efetivos que serão voltados para a agricultura irrigada. Esses 238 hectares estão divididos em 19 lotes, né? Esses 19 lotes eles variam em tamanho por conta da configuração da área, mas eles basicamente vão de 6 até 26 hectares, cada um desses lotes. E esses lotes serão... a gente vai fazer um processo, né, um processo público de licitação, porque existe uma legislação federal que é mandatória em relação à maneira como o Estado deve conceder o uso desses lotes, né, que é um termo jurídico, que é a concessão para o direito real de uso dessas áreas. Então, haverá um processo licitatório. Então, esse perímetro, então, que está sendo realizado aí, né, já está quase finalizado, não é para os agricultores ali daquela região. Então, pegou um espaço sem ter ninguém, vamos dizer assim, o agricultor, e aí será feito quem está interessado participar, obedecendo todos os critérios que está lá, vai sair um edital, alguma coisa assim, para poder obedecer isso. Nada impede que sejam os agricultores da região, certo? Assim, é porque o perímetro ele é público. As áreas pertencem ao Estado, hoje elas pertencem ao Estado, não é? E qualquer área pública, para que ela seja concedido acesso a uma pessoa, seja jurídica ou física, uma pessoa privada, tem que passar por um processo licitatório, né? E, como eu falei recentemente, é sobre a questão, a legislação. Existe uma lei que estabelece a política nacional de irrigação, e essa lei ela estabelece que essa concessão ela deve ser feita através de um processo licitatório. Mas não há nada que impeça que os próprios agricultores se organizem na forma de um CNPJ, ou já estejam organizados como uma cooperativa e possam participar desse edital que será lançado em breve. Mas a gente precisa observar a legislação. E desses 16 lotes que eu falei, 19 lotes que eu falei agora há pouco, a gente está reservando uma cota deles que será voltada para entidades de agricultura familiar. Né? O Estado acredita no desenvolvimento da agricultura irrigada e que isso passa obrigatoriamente pela agricultura familiar, porque a gente precisa desenvolver essas pessoas e desenvolver a cultura para essas pessoas, para o uso de uma irrigação mais racional. Então, assim, o que a gente tem no canal, que a gente vai entregar, essa grande obra, né, que é o perímetro irrigado do Gavião, lá em São José da Tapera, que são esses 19 lotes,
né? Tem toda uma infraestrutura de uma rede hidráulica, que a gente chama essa rede uma rede out-farm, que elas ficam fora dos lotes. Cada lote vai ter acesso à água que chega através dessa rede. Então é como se a gente colocasse assim, em perspectiva, é uma mini petrolina que a gente está instalando ali em São José da Tapera. Uhum. Um ponto importante, Marcos, é com relação a quais são as culturas que a gente delimita que sejam produzidas nessa região. Então já existe um estudo prévio levantando aproximadamente quais são as culturas, mas a gente tem um entendimento que esse tipo de agricultura em lotes pequenos, aí é um ponto que a gente fala assim, pequeno porque 10 hectares é pequeno? Depende. Se você estiver trabalhando com uma agricultura de alto valor agregado, como é o caso da fruticultura irrigada, né? Um lote de 10 hectares ele não é um lote pequeno. Se você estiver trabalhando com milho ou com cana, um lote de 10 hectares ele é um lote pequeno. Então, como são lotes, parcelas de 6 a 26 hectares, né? Parcelas relativamente pequenas, assim, a comparação com as outras áreas produtivas do estado, a gente precisa trabalhar com uma agricultura de maior valor agregado, porque o investimento por hectare ele é muito alto, né? Então, espera-se que esse investimento ele tenha um retorno apropriado para o que está sendo construído e o que está sendo entregue para essa população. Mas o que a gente avalia é, em toda a região, a nível nacional, onde se instala um perímetro irrigado, em toda a região onde se desenvolve a agricultura irrigada, a região como um todo se desenvolve junto, né? Porque é um efeito em cascata. Você tem ali um produtor, além dele estar gerando emprego, né? Porque você chega com uma estrutura empresarial e você instala essa estrutura empresarial e com assistência técnica e com a devida tecnologia dimensionada, consequentemente, os agricultores da região também são beneficiados diretamente por isso. Por quê? Porque você tem a chegada de empresas de insumos, fica mais fácil os insumos agrícolas chegarem naquela região, né? Fica mais fácil para a prefeitura ou para o estado desenvolver a infraestrutura daquela região. Hoje a gente tem uma obra, né, que é a duplicação da AL, que está chegando até o Delmiro Gouveia, ela já está passando ali em Tapera duplicada, então você já vai diminuir com isso o custo e o tempo de deslocamento do escoamento dessa produção que está saindo ali do Gavião, né? Você tem facilidade de acesso ao mercado, tanto ali para Arapiraca, que é um importante mercado consumidor aqui no estado, mas você tem também facilidade de acesso para outros estados, ali para Bahia, se você subir em direção a Paulo Afonso. Você tem escoamento para Pernambuco. É fácil de escoar. É fácil de escoar, é um hub ali, né? Você está numa localização importante. E aí você tem condição de solo, e você tem água, e você tem luz, né? Você tem sol, principalmente. Quando se fala em fruticultura irrigada, a gente às vezes pensa assim... precisa de água e também de muito sol. Precisa de sol. Né? Se você pega um melão produzido aqui na Zona da Mata, pega um melão produzido lá no sertão, né? Agora, falando da doutora Flávia, né? Nossa pesquisadora que já está... especialista em tomate e melão, né? Tomate e melão, né? Aí você pega um que é E olha, aquele melão que teve lá em Olho d'Água, viu? Aquilo era mel, viu? Não, bom demais. Dificilmente você vai conseguir uma doçura, né? Que é o Brix. Se você produz esse melão aqui na Zona da Mata, não vai competir nunca com... Os de lá chegaram a 15, diz que o bom para exportação é 12,5. 12,5. Então, imagina só, se 12,5 é bom para exportar, o de lá está dando 15. Então, essa condição que, às vezes, ela é, vamos dizer assim, ela não é... A gente não consegue imaginar de imediato, eu preciso de agricultura irrigada, eu preciso de água. Não necessariamente, você precisa de luz também. E aqui a gente tem uma diminuição da insolação, principalmente nesse período agora de inverno, né? Do que a gente está entrando na quadra chuvosa. Essa diminuição de insolação, você tem diminuição também na produção. Então... Ali não, ali é um local excelente, ali você tem sol, ali você tem o solo que já foi diagnosticado e ali você tem água de qualidade, né, sustentada. Então essa obra, né, o Gavião, tem um grande potencial de transformar a paisagem econômica e social daquela região.
Então esse é um projeto piloto, vamos dizer assim, esse projeto piloto que contempla, se são 19 lotes, seriam 19 famílias, não é isso? 19, porque são lotes voltados para investimento empresarial. Mas desses investimentos empresariais, a gente tem uma cota separada para que cooperativas da agricultura familiar, né, que ela consiga trazer os cooperados para participarem desse edital, e elas vão ter acesso, sim. Então a cooperativa familiar ela pode participar e dividir com os cooperados, então o lote. Isso, isso, ela pode. Porque no caso de uma cooperativa agropecuária, né, a força de trabalho, a força produtiva é dos cooperados. Então ela pode, como um CNPJ, como uma empresa, participar do edital, né, e durante o processo de implantação da sua unidade produtiva, ela pode internamente, ali de acordo com o estatuto, ela faz vamos dizer assim, utilizar a mão de obra dos associados. Dos associados, dos cooperativados, vamos dizer assim. E aí a gente espera também, e aí estamos estudando a possibilidade de uma contrapartida, inclusive das empresas, para que elas também se comprometam com o desenvolvimento dos pequenos agricultores, não contemplados diretamente com o perímetro, mas que sejam difusos em relação ao Canal do Sertão. Que eles podem fornecer assistência técnica, eles podem viabilizar a mão de obra, né, que é um gargalo, não só aqui no estado, mas a nível nacional e até internacional, essa questão da mão de obra. Mas é uma expectativa que a gente tem no momento de lançar esse perímetro. E a ideia, né, desse plano piloto, o segundo já, corrigir, caso exista o erro do primeiro, corrigir esse erro e lançar o segundo, ou já tem algum outro já engatado, já lançou o primeiro, já está pronto o segundo para começar? Bom, a gente pretende nesse primeiro estudar, né, criar um modelo que sirva para todo o estado. Então, assim, não há, por parte do estado, do governo do estado, a gente não tem ainda um estudo de um próximo perímetro, mas existem já estudos da Codevasf, que é uma companhia federal, né, que ela já fez alguns estudos, está desenvolvendo alguns estudos na região, e a gente está em diálogo com eles, porque o que a gente enxerga é que o principal beneficiado disso tudo tem que ser o agricultor. Quando a gente chega numa região, a gente olha para aquela pessoa, é aquela pessoa para quem a gente presta serviço, independente se é o Estado, independente se é a Codevasf. Então a gente utiliza as parcerias para se trabalhar o desenvolvimento da região. Como a própria doutora Flávia, né, a nossa pesquisadora da Embrapa, que a gente citou agora há pouco, a gente está tentando fazer um trabalho integrado com ela e com a doação de kits de irrigação para esses agricultores que são da região. Então, assim, o Estado não tem ainda um segundo projeto, mas a gente tem encaminhadas parcerias para se trabalhar nos próximos projetos. Agora, o que a gente pretende desenvolver com esse primeiro perímetro é a base legal, é a legislação e a governança para a gente expandir para outras áreas esse modelo que a gente pretende fazer lá em Itapera. Com certeza, né? E olha, é um modelo que tem tudo para dar certo. Tem. E, lógico, os imprevistos que acontecerem aí vai se corrigindo, né? Com certeza. E a ideia do Estado, olha, o bom quando se fala do Estado é que é uma parceria. É envolvido aí a Embrapa, está envolvido o Codevasf, né, o próprio governo do Estado, ou seja, não é só o governo sozinho, né, mas está com o melhor, vamos dizer assim, olha, são os pesquisadores da Embrapa, a doutora Flávia lá com tomate em Arapiraca, com o melão na região também ali de Olho d'Água, né, da região do Sertão, o pessoal da Codevasf também. Então, é um trabalho que é para o bem do agricultor familiar, o bem do desenvolvimento da região. Cada um desses entes, quando ele chega para somar, e a gente precisa ir atrás dessas pessoas que chegam para somar, né? A gente tem um outro ponto que é importantíssimo, que é o diagnóstico produtivo do Canal do Sertão. Hoje, a gente já teve a SEMAR, que é a Secretaria do Meio Ambiente e Recursos Hídricos, fazia a gestão do canal, agora ela está sendo transferida para a Casal, a gestão do canal, mas a SEMAR já fez um levantamento de mais de 2.000 irrigantes do Canal do Sertão. Mas a gente não tem esse dado mapeado de qual a vazão que cada irrigante usa, qual a distância que esse irrigante está em relação ao Canal do Sertão. A mancha agrícola que se forma ao longo do Canal do Sertão. Mas a gente está em parceria com o SEBRAE e em parceria com a Universidade Federal de Alagoas, a gente está desenvolvendo um projeto para fazer esse mapeamento, através de imagem de satélite, através de um recenseamento desses produtores. O SEBRAE está muito
interessado nesse ponto e eu acho importantíssimo, porque ele vai fazer o diagnóstico produtivo. A gente vai conseguir verificar o que é que o canal produz, onde é que ele produz e quais políticas públicas a gente, como Estado, pode levar para eles. E o bom é que não é só produzir, mas também tem que garantir o escoamento da produção. Né? Não adianta eu ter o produto, eu sou produtor e estou com ele todo na minha área, na minha plantação. Isso. Então eu tenho que ter aí a garantia, a saída desse produto, né? A venda do produto. Isso é um ponto importante. O Sebrae ele tem know-how mais do que qualquer uma outra instituição para trabalhar essa questão da comercialização. Né? A gente enxerga também que isso passa pelo desenvolvimento de estruturas como cooperativas. Né? Esses produtores eles precisam se unir em cooperativas, em associações, em entidades que os representem, a partir do momento que eles vão ter produção suficiente para ter um mercado mais aberto. Né? É onde a gente enxerga que esse é o vislumbre do desenvolvimento do canal. Toma, por exemplo, aí o exemplo da Pindorama, né? Aquela velha história do René Berthollet que disse, olha, não dá para a gente ficar sozinho não, vamos unir aí para a gente ter uma força maior, produzir e vender toda essa produção. Isso, a Pindorama ela tem que ser vista como uma referência para a gente, né? É um espelho. Aqui no estado de Alagoas, um estado pequeno, né? Que, como a gente já discutiu hoje, bem, essa questão de agricultura ainda é muito dependente da cana-de-açúcar, né? Isso é um ponto também, aqui na região como é que chama? Na região da mata, né? Da mata. Uhum. A gente tem que essa mão de obra, ela fica muito dependente da cana-de-açúcar. Uhum. É difícil você pegar um funcionário, um operário lá vamos dizer assim, um agricultor que ele destacou um período dele para trabalhar para cana e naquele período você não consegue contratar ele para fazer mais outra coisa, né? Então, assim, tem toda uma cadeia que precisa ser revista, visualizando a integralização da agricultura irrigada no semiárido, e o Canal do Sertão ele é um vetor desse desenvolvimento, né? A gente está falando isso tudo, o canal tem 124 quilômetros, e olhe quanto a gente já vislumbra de resultados positivos e de desenvolvimento da região. A gente está falando daqueles 8% ali de água, né, da vazão do Canal do Sertão. Ela já tem todo esse potencial de transformar uma região. Imagina quando ele chegar no destino final dele, ali no Agreste, quando ele encontrar com essas manchas de solo com maior profundidade. Olha a maturidade de governança que o Estado vai ter quando ele chegar nesse ponto, né? A gente já vai ter aprendido com esses erros ou com essas dificuldades que a gente vai visualizar agora com a implantação do piloto. Com certeza a gente já vai ter uma maturidade muito maior. Bem melhor. Uhum. É como se fala, Petrolina tem mais de 40 anos, o distrito irrigado Nilo Coelho tem mais de 40 anos, é muita maturidade. E a gente não vai simplesmente olhar para eles e fazer igual agora, né? E não só chegou só a plantação, mas a industrialização também, o beneficiamento também, né? Joemir, quer acrescentar mais alguma coisa, já que a hora já está indo embora já? Rapaz, no instante passa, né? Passa rapidinho. Na realidade, eu só queria enfatizar, assim, pedir para fazer esse apelo assim, para o alagoano, para o agricultor, principalmente da região, né? E até o agricultor aqui da região da Mata ou de outras regiões que queiram conhecer o Canal do Sertão, queiram visualizar, porque muitas vezes a gente está aqui e a gente não ouve falar do canal. Eu tive recentemente uma conversa com até um agricultor, uma pessoa importante no estado, assim, em termos de agricultura da cana, e ele mal conhecia a existência do Canal do Sertão. Então, muitas vezes é porque a gente não tem o interesse de observar que ali existe uma grande oportunidade, né, de desenvolvimento. Eu falo com muita segurança que essa agricultura irrigada que o Canal do Sertão promove ali naquela região, vai promover naquela região, tem potencial de mudar o panorama e o status do estado como um todo. A gente tem uma área muito grande que pode ser explorada, que está inexplorada, mas pode ser explorada, né? E a gente já tem, como eu falei agora há pouco, de Petrolina, já tem esse espelho de mais de 40 anos. Então é muito mais fácil acertar hoje do que era há 30 anos atrás, né? Muito mais fácil. A gente tem, aqui no estado, a gente tem 3 cursos de agronomia, né? Arapiraca, Rio Largo e lá em Piranhas. Então a gente já tem profissionais
sendo capacitados. A gente tem o Senar, que tem o curso técnico em fruticultura, o curso técnico em agronegócio. A gente tem o ZIEF, o ZIFAL aí no estado todo, capacitando pessoas, né, pessoas com qualidade para trabalhar nessa área. Então a gente tem essa oferta, vamos criar essa demanda, né? Vamos lá, vamos conhecer o canal e vamos produzir. Acho que isso é o importante. Gerando mais emprego para todos, né? Joelmir, muito obrigado por sua participação, tá? Qualquer coisa pode contar com a gente aqui para o Agro Alagoas, para mostrar para o alagoano o que é, né, a agricultura alagoana, o que é que está sendo feito por parte da Secretaria de Estado da Agricultura e Pecuária, né? Não só você, mas toda a equipe que hoje é encabeçada pela a secretária Aline, né? Aline Rodrigues. Então tá aí para mostrar para o que é o alagoano, tá certo? Então tudo de bom para você, para toda a equipe e até um outro programa, né? Porque tem ainda mais coisas para a gente conversar, para a gente discutir com relação à agricultura aqui no estado de Alagoas, tá certo? Conversei então com o superintendente de irrigação e infraestrutura hídrica, o Joelmir Farias, ele que é da Secretaria de Estado da Agricultura e Pecuária. A gente falou sobre o Canal do Sertão, sobre a pretensão, né, de irrigação, já que o agricultor alagoano ele não tem esse hábito de irrigar e olha, não é só botar água, mas também tem que fazer todo um estudo do solo para saber se vale a pena irrigar, se não vai salinizar aquele solo com a água que está se colocando ali. Então não é só botar água por colocar, mas também se realizado todo o estudo, tá certo? O Agro Alagoas vai ficando por aqui com a produção e apresentação de Marcos Vasconcelos e tem o patrocínio e oferecimento do Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. A gente se encontra no próximo fim de semana. Tenham todos um bom dia e até lá. Tchau, tchau.